Quando falamos em era medieval, imagino que o que vem primeiro à sua cabeça são mulheres com vestidos longos, arquitetura e guerras. Mas o que muitas pessoas não sabem é que a era medieval serviu de palco para grandes filósofos, contribuintes principalmente para a teoria do conhecimento. E por isso eu vim falar um pouco sobre a filosofia medieval, com os temas razão e fé. Uma nova era se estendia, a queda do Império Romano, entrando assim a Idade Média. Vale ressaltar que a filosofia medieval surgiu antes da queda de Roma, mas com as invasões bárbaras entramos em um novo cenário, como o crescimento da Igreja e a popularização do cristianismo. Um dos principais períodos da filosofia medieval é a patrística. A filosofia patrística foi desenvolvida a partir do século IV até o século VIII. O nome patrística se deu origem por conta dos pais da Igreja. Com a Igreja e o cristianismo estabelecidos, surgiu a possibilidade de aprofundar muitas questões existenciais. A patrística adaptava seus ensinamentos com base nas obras de Platão. Os padres explicavam conceitos como imortalidade da alma, existência de apenas um Deus e dogmas, a partir da filosofia grega. A patrística é o momento onde fundamentam a maioria das regras da Igreja, além dos escritos nos evangelhos. O maior nome da patrística é Santo Agostinho. É uma das principais ideias de Santo Agostinho defender a forma perfeita das coisas. Porém, diferente de Platão, ele explicou que a forma perfeita de todas as coisas existe apenas na mente de Deus. Santo Agostinho acreditava sim em conciliar fé e razão. As duas podiam coexistir, desde que a fé auxiliasse a razão. É preciso crer para compreender. É preciso compreender para crer. Adaptando a tese de Platão, Santo Agostinho acreditava que o reino dos céus era o mundo inteligível, ou seja, o mundo das ideias, e o reino dos homens, o mundo sensível, seria o mundo material. Escolástica. Foi um período que a Igreja cresceu muito pela Europa, tendo a necessidade de novos sacerdotes, surgindo assim as escolas e universidades católicas, com o intuito de formar em massa novos padres. Tal período se caracterizava pelo uso das teorias de Aristóteles. Dizia que o objetivo da vida humana é a felicidade. Para alcançá-la, precisava buscar o jeito certo e o conhecimento capaz de conduzir um indivíduo para o bem. São Tomás de Aquino usava da tese para comprovar a existência de Deus e para justificar a fé a partir da razão. Os escolásticos acreditavam que era possível conhecer Deus através da razão. Para São Tomás de Aquino, o mundo sensível também era capaz de gerar conhecimento, e não apenas o mundo inteligível. São Tomás de Aquino também dispõe 5 princípios para comprovar a existência de Deus. Ao se passar dos tempos, conciliar fé e razão se tornou uma tarefa difícil, pois os argumentos da razão refutavam os da fé, e muitos teólogos recusavam-se a conceder qualquer importância à razão, que não fosse estritamente obediente aos preceitos da fé, fazendo assim a razão ser considerada uma ciência inferior à fé. Os universais. Desde o século XI até o século XIV, houve discussões sobre a questão dos universais. Cada coisa possui uma peculiaridade, mas todas possuem algo que os identifica e os coloca em uma categoria. A questão é, qual seria a relação entre as palavras e as coisas? O que existe é a ignorância ou o ignorante? A beleza ou o belo? As correntes filosóficas que tratam essas questões são realismo, nominalismo e idealismo. Para os filósofos realistas, o universal é uma coisa, algo como existência real, embora imaterial. Platão foi um destes, defendendo a existência do mundo das ideias, habitado pelos universais. Os nominalistas irão defender que universais são apenas palavras e que nós humanos classificamos as coisas por suas propriedades, mas que na realidade não há universais. Esta corrente foi iniciada por Abelardo, no século XII, que defendeu que os universais seriam palavras como portadoras de significado. A posição foi fortemente combatida por Tomás de Aquino, que formulou formas sofisticadas de realismo. Os idealistas defendem que os universais não são reais, mas apenas ideias na mente dos seres racionais. O filósofo alemão Immanuel Kant, por exemplo, defendeu que os universais não são apenas nomes arbitrários, como defendem os nominalistas, nem são entidades com existência independente, como querem os realistas.
E esse foi um pouquinho da filosofia medieval de uma maneira bem resumida. Tchau, tchau!